Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Então eu queria partilhar um pouco desse retiro, porque assim, aconteceu uma coisa bem interessante, que eu fiquei refletindo sobre essa dificuldade do homem, né, de viver na vontade de Deus, de só viver na vontade de Deus. Aí foi falado, né, que a ideia principal da santidade divina é alinhar a nossa vontade com a de Deus, né? Vive só uma vontade, uma única vontade, que é a de Deus. Deus, ele... Aí falou assim, né? Por que Deus, então, já que ele quer que a vontade dele reine, que só a dele reine, por que já não, não tem, não impõe, ele não impõe a vontade dele, né? Ele quer que a vontade reine dele, então ele poderia impor, e só a vontade dele reinar, e o homem não ter que querer. E o homem não ter que querer a vontade dele, a gente tem que ser obrigado a aceitar a vontade de Deus, o jeito de Deus, e não ter conversa, tipo assim. Mas não é assim, porque a gente é livre. Ele quer que a gente queira a vontade dele, mas de forma livre. Que a gente ame a vontade dele e queira a vontade dele por um amor, uma livre, né? Livre. Se fosse obrigado, não seria amor. Então é por causa da nossa liberdade. Ele quer a gente livre, que a gente ame livremente a vontade dele. Para amar a vontade dele, a gente tem que entender a vontade dele, conhecer a vontade dele e confiar muito nele, né? Ele quer nosso amor livre, quer nossa disposição e renunciar à nossa vontade. Ele quer que a gente renuncie à nossa vontade, fique com a dele sem uma imposição, que seja livre, né? A divina vontade, eu achei muito interessante, né? A divina vontade, por causa do que falou de Adão, né? A divina vontade não atua em uma pessoa que não renuncia à sua própria vontade. Tem que ser um nada, né? Invisível. Um nada, só a vontade de Deus. Então é, tem que renunciar à sua vontade e ficar só de Deus. Então foi falado sobre essa dificuldade que o ser humano tem de abraçar a vontade de Deus, de viver com a vontade de Deus. Muitas vezes é porque tem dificuldade de abraçar algo novo, de fazer algo novo, porque foi acostumada a fazer a vida inteira a vontade de Deus. Aí tem uma proposta nova de fazer só a vontade de outra pessoa, que é Deus. E isso a pessoa tem medo de arriscar, né? Tem medo de arriscar porque é, ela não conhece, é algo novo. Então Jesus vem para oferecer essa proposta para a gente, da gente conhecer a vontade dele primeiro. Então o livro do céu vem, todo o livro do céu vem falar da vontade de Deus para a gente conhecer a vontade de Deus. E primeiro ele vai dando aos poucos a vontade dele. Ele fala, né, que ele dá, ele vai mostrando, vai fazendo a gente conhecer a vontade dele. E a gente vai amando tanto essa vontade à medida que vai conhecendo, que você não quer mais a sua, você só quer a de Deus. E ele vai te dando como empréstimo a dele. E aí, quando ele vê que você não quer mais a sua, nunca, 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 que você ama mais a vontade dele que a sua própria vida, ele te dá como dom. Te dá como dom definitivo. Então tem essa diferença, né? Mas tem que conhecer para amar. Ele fala, nesse trecho que ele explica isso, ele fala que ele dá os dons dele com sabedoria. Ele não vai dar um dom tão grande, infinito, que é a vontade dele, se você não souber o valor, se você não conhecer e não amar. E aí ele dá até o exemplo, né, de uma criança que ele fala assim, se até os homens na terra não dão assim as coisas sem a pessoa saber, que eles têm esse discernimento para dar alguma coisa, imagina ele que é Deus, que ele dá os dons dele com sabedoria. Aí ele dá o exemplo de uma criança, que você não dá uma nota de algo de valor, assim, um dinheiro para uma criança, porque ela vai rasgar, ela não sabe o valor. Então ele te mostra o valor desse dom, tipo assim, pelo que você conhece, você fica com um desejo de obter. É pelo conhecimento que você fica com
um apetite, assim, uma vontade, um desejo muito grande de ter esse dom. E ele só dá se você tem que, a gente tem que querer, né? E dar valor. A ponto de amar a vontade de Deus mais do que a nossa vida. Muito mais do que a nossa, claro. De renunciar à nossa e querer só a de Deus. Então ele. Aí eu lembrei de uma situação que aconteceu. Eu lembrei de uma situação que aconteceu que eu via assim. Deixa eu tentar entender assim, isso que Jesus falou da dificuldade que o ser humano tem de viver com a vontade dele, de Deus, porque está acostumado a sempre decidir sozinho. A gente decide, decide muitas vezes, a vontade é o que faz a gente tomar decisões, e a pessoa está acostumada a vida inteira a decidir por si mesma, e baseado em conceitos que ela tem, experiências que ela tem, em conhecimento que ela tem do que ela acha que é o que Deus quer. Às vezes é até, assim, é um exemplo, né? Eu vou colocar um exemplo. Eu trabalho numa empresa, vou contar a história toda, eu já contei em outros áudios, mas eu vou colocar aqui tudo. Eu trabalho numa empresa pública e aqui na minha cidade tem o costume de ter missa em órgãos públicos. E na minha empresa, que é pública, também tem a missa de final de ano, mas o pessoal estava querendo que tivesse todos os meses. O ano passado teve, mas o ano passado tinha uma autorização da empresa para ter. Mas aí foi chegando no final do ano, assim, as pessoas que decidem, são responsáveis pela empresa como um todo, disseram assim, não vai ter mais, a última que vai ser a do Natal. Não vai ter mais, a gente não vai mais liberar o espaço para fazer eventos que não sejam reuniões da empresa, tipo assim, não pode mais. E aí o pessoal do grupo, né, que a gente tem um grupo de oração lá, que reza o terço uma vez por semana, um grupo vinculado à renovação carismática, que faz essas missas em órgãos públicos. E aí o grupo queria continuar tendo a missa lá na empresa que eu trabalho. E aí a sala que a gente fazia, o pessoal que é responsável pela sala falou assim, não pode, mas essas pessoas que falaram que não pode, que só pode ter, que na empresa, nas dependências da empresa, mas falou essa sala e outras duas, porque a gente costumava fazer nessas salas, então eles não iam falar de outras, eles iam falar das que a gente costumava fazer, que não pode mais, não está liberado, não pode. E aí um colega do grupo falou assim, não, mas vai ter sim, a gente vai dar um jeito. E falou comigo que tinha conseguido, tem um espaço lá, que não é essa sala que a gente costuma fazer, é um espaço lá que tá meio que abandonado lá por causa que foi desocupado. É uma sala que está desocupada, que o pessoal trabalhava lá e saiu, tá desocupado. Então é um lugar que tá meio assim, abandonado. E ele falou assim que foi numa pessoa, e essa pessoa falou que a gente poderia fazer lá a missa, mas que assim era para ficar meio que informal, que não tinha nada formalizado. Todas as vezes que a gente usava a outra sala, é tudo formalizado por um e-mail, por um formulário e tudo. E essa ele queria fazer de uma forma tipo assim, clandestina, meio que escondido, meio que debaixo dos panos para ninguém saber que e a pessoa que liberou não é a responsável por tudo, ela é responsável por uma parte só dos espaços. Falou que podia, mas que também nem podia ficar falando muito que era ela que tinha liberado, e tipo, era para ficar meio escondido, né? E aí assim, eu falei assim, Jesus, o que o Senhor quer? Qual que é a sua vontade, Senhor? E Jesus me mostrou claramente que ele estava totalmente errado, totalmente desordenado. A gente até falou sobre isso na live, né? Totalmente desordenado, não é a vontade dele invadir nenhum espaço, que aconteça uma missa, uma santa missa num local onde os responsáveis por aquele local não querem que aconteça essa missa. E o que ele me mostrou assim de uma forma muito clara, quando ele me mostrou a imagem para mim assim,
da confusão que seria, da desordem que seria um sacerdote chegando para celebrar uma missa escondido, onde ele não foi autorizado. O que ele me mostrou foi uma coisa muito horrível, assim, muito horrível no sentido assim, não horrível, é difícil colocar em palavras o que ele me mostrou, mas assim, ele me mostrou claramente a imagem do padre chegando lá no local, na hora do almoço, um local super movimentado e que ia ser de forma assim, escondido, que não. Ele me mostrou imagens, tá vendo que não cabe, Michelle? Tipo assim, eu tô te mostrando, você tá vendo? Ele me mostrou a cena e, tipo assim, não encaixa, não tem como, eu não quero. Tipo assim, ele mostrou pra mim, não está certo, não é o local que eu quero, não quero, não é a minha vontade. E aí eu conversei, até falei com o pessoal na live, e a Aline até falou, realmente, a gente viu assim claramente, não é a vontade de Deus. Aí eu falei conversei, aí depois, no outro dia, né, da live, eu fui conversar com o pessoal do grupo para falar que, e ele tinha me pedido, o menino que queria fazer a missa, ele me pediu, você pode ficar responsável nos bastidores, eu não vou estar aqui, eu vou estar viajando, e você vai estar nos bastidores sendo responsável por essa missa. Aí no outro dia eu ia falar para eles, eu tinha conversado com Jesus, já tinha entendido que não era a vontade dele, e eu ia chegar para eles e falar, não falar o que Jesus me falou. Aí eu fui falar no grupo. Primeiro eu liguei para ele já queria, eu falei para ele assim, ó, eu entendi que não é a vontade de Deus e eu não vou ficar responsável pela missa. Eu entendi que não é a vontade de Deus, que não é para ter essa missa. O que Jesus me mostrou é que não é para fazer a missa. Tipo assim, conversei com ele, não lembro as palavras todas que eu usei, mas ele falou assim: você tá querendo tirar o corpo fora, então você não quer mais participar? Eu falei: não, não vou. Eu não. E ele ficou meio assim chateado, assim, né? Eu falei assim, vamos conversar pessoalmente, vamos chamar. E ele falou, vamos ficar só nós dois, não, vamos chamar mais pessoas do grupo. Aí a gente foi conversar no grupo. E ele, aí eu falei, né, o que eu achava, eu falei tudinho. As outras pessoas que estavam também falou assim, realmente, desse jeito não dá, clandestino, por baixo dos panos, não tá certo, eu acho que não tem que acontecer mesmo. E ele insistindo muito e falando que tinha que fazer, que tinha que fazer, que tinha que fazer mesmo assim, que a gente tem que enfrentar, que não sei o que, e não sei o que lá, e que a gente está querendo tirar o corpo fora, e não sei o que eu tô aqui, a gente está com medo, que a gente não está querendo, tipo assim, na cabeça dele, não, a gente não quer enfrentar esse problema por Deus, tipo assim. Aí eu, depois, depois ele me ligou e falou assim, Michelle, fica tranquila, porque aí eu fiquei rezando, né, pedindo para Deus mostrar para ele qual é a vontade de Deus e tudo. E ele falou assim, Michelle, fica tranquila que eu não tô chateado com você, mas eu sei, eu também quero fazer a vontade de Deus. Aquilo que você falou lá, que Deus, eu falei assim, Deus, ele bate a porta. E se a pessoa quiser receber, ele entra, senão ele vai embora. Está escrito na Bíblia. Ele falou assim, realmente isso aí me tocou muito. Mas olha o que ele falou assim, mas eu fico muito confuso porque você está muito convicta, você está falando isso realmente, tem sentido o que você está falando, que é a vontade de Deus a gente não fazer, mas eu fico muito confuso porque será que não é Deus provando a gente e a gente tem que passar por cima e quebrar, e invadir as portas e fazer de todo jeito, porque a gente tem que levar as pessoas para Deus, a gente tem que evangelizar as pessoas. Aí eu fiquei pensando, né, Jesus, então olha só o que a vontade da gente faz. Deixa eu ver se eu consigo colocar em palavras o que Jesus está me mostrando. O que a nossa vontade faz a gente pensar? Tem a vontade de Deus. E é até que ele falou, não, eu sei, é isso mesmo. Eu tô entendendo que é a vontade de Deus, mas ele entendeu, é a vontade de Deus. Ele entendeu, mas ao mesmo tempo ele fica, mas se Deus, ele falou assim, como se Deus. Ele falou, mas será que Deus não está me provando? Será que Deus não está me cobrando que eu faça isso por amor a Ele, que eu enfrente isso? Então, assim, a pessoa fica muito assim confusa e não entende aquela proposta.
Que é o que falou assim, às vezes você não entende, é uma proposta nova. Imagina, você pensar que para ele é muito novo isso, porque ele pensa assim, eu tenho que evangelizar a qualquer custo. Para ele isso é novo. Não, não ir, não levar a missa para um lugar. Isso para ele é novo e ele tem dificuldade de aceitar. Para ele entendeu assim, ele entendeu na cabeça dele assim, que é o que Jesus está falando. As pessoas têm dificuldade, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar a proposta nova da vontade de Deus, o que Deus quer, porque a gente sempre acostumou a tomar nossas próprias decisões baseadas no que a gente acha que Deus quer. Na cabeça dele, ele acha assim: Deus vai pedir de mim sempre para eu evangelizar, levar a palavra dele a qualquer custo, em qualquer lugar, e é uma regra fixa, assim, tipo assim. Porque eu perguntei para ele, eu falei assim: por que tem que ser a missa aqui? Aqui na empresa. Aí ele, não, Michele, tem toda uma proposta, porque a gente tem que evangelizar as pessoas, levar Jesus para as pessoas. Que tem gente que nunca vai à missa, a única missa que vai é aqui, não sei o quê. Então é evangelizar, é levar Jesus para os órgãos públicos. Então ele pensa assim, então isso vai ser sempre a vontade de Deus, entendeu? Ele sempre vai ser a vontade de Deus, baseado nas experiências que ele tem, no que ele conhece, que você tem que levar Jesus, tem que levar a missa para onde quer que seja. E mesmo que chegue num lugar que a pessoa não quer, que tem alguém lá responsável que não quer, mesmo assim eu vou ter que passar por cima dessa pessoa, contornar essa ordem, desobedecer uma ordem da pessoa que é responsável pelo local todo e fazer para cumprir essa vontade de Deus. Entender? Então a nossa vontade faz a gente pensar dessa forma. E, e meio que assim, e não pensar, e não abrir a mente para pensar várias outras coisas que Deus mostra. Você fica fixo naquele pensamento ali, ó. É a vontade de Deus que a missa seja celebrada no máximo de lugar possível. E você fecha a sua mente para todas as outras possibilidades e pensamentos e desejos de Deus e não pensa mais em nada. Ele só pensa nisso e fica fechado, fica focado nisso, fixado nisso. Então, quando eu falei para ele, não é a vontade de Deus isso. Não cabe a gente arrombar as portas. E ele ficou muito inseguro, gente. Isso que eu tô meditando aqui, que Jesus falou, a pessoa fica insegura de arriscar o novo. Ele tá muito inseguro, muito de achar que tá indo contra, porque ele acha que a vontade de Deus é sempre a gente ir por todo lugar. Mas aí Deus fala: "Não, aqui não. Aqui não, porque não tem abertura. Aqui não, porque é uma desordem. Porque vai causar essa." E eu falei tudo para ele: vai causar essa e essa desordem. Vai causar isso e aquilo. E eu rezei muito. E Jesus, eu falei: Jesus, mostra para ele, mostra. E ele me ligou. Depois eu vi Jesus trabalhando no coração dele. E ele me ligou: eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí eu falei assim. Aí ele falou: não, a gente vai. Aí ele ainda tá pensando assim: vamos discernir melhor. Eu não tô. Vamos decidir segunda-feira. A gente não podia conversar muito, que a gente estava trabalhando, né? Então, eu falei, tá, então vamos rezar, vamos discernir, vamos rezar, porque eu preciso rezar mais para entender. Eu falei, tudo bem, porque a gente tem que colocar lá no grupo, ó, não vai ter mais a missa, tem que desmarcar com o padre, ele já não quis fazer isso na sexta. Ele é o coordenador do grupo, assim, meio que o coordenador que sempre liderou há tá mais tempo. Então eu falei, tá, então vamos até segunda-feira, mas eu já falo, eu já deixei claro para ele. Eu não vou, se você, eu não vou servir, eu não vou estar nos bastidores dessa missa. Então, se quiser que aconteça, a gente vai ter, vocês vão ter que remarcar com o padre, então vai ter que arrumar outra pessoa, porque eu não vou servir. E ele, você está certa disso? Sim, estou certa disso. Não vou servir e não vou participar da missa. Aí ele falou, e aí perguntou para todo mundo do grupo: e vocês vão poder? Não, ninguém quis. Ninguém quis. Não, a gente também não, porque não sei o quê. Então, é complicado, né? Às vezes a pessoa entender isso. Como assim a gente não vai? Então, a nossa vontade faz a gente não ficar com medo de arriscar
de ele tá achando assim, eu falei, Jesus, ele tá achando que tá te ofendendo. Ele tá achando que tá te ofendendo, que não tá te servindo, se ele não arrombar as portas. Então, é isso. Então, a pessoa fica acostumada a abrir mão ela sempre fez a vontade dela, né? Então, ela tem dificuldade realmente de abrir mão da sua vontade logo de cara, porque estava acostumada a viver na vontade humana, sabia como fazer, como não fazer, como decidir, porque a vontade é o que a gente faz a gente decidir, né? E ela está acostumada a decidir por si mesma, pelas próprias experiências dela. E sempre teve essa experiência. Levar Jesus ao máximo, claro, mas, não, mas aí a pessoa fecha a cabeça. Levar Jesus para o máximo de pessoas, tem várias formas de levar Jesus. Não é só arrombando, não é arrombando uma porta que você vai levar Jesus. Ele nos ensina, a gente tem que conhecer ele todo, a vontade dele assim toda, né? Abrir o leque. Ele não arromba. Tem uma ordem, Deus é ordenado, tem uma obediência, tem uma ordem. Então, por causa das experiências dele, do que ele sabe, ele fica confuso e fica com medo, né? Fica, abrir mão e de repente ele vai ter que abrir mão de decidir e esperar a vontade de Deus, né? A pessoa não quer fazer isso, ficar dependendo da vontade de Deus, ou vai esperar que Deus escolha para ela, né? É muito complexo e por isso que Deus está aqui, né? Através tá aqui trazendo essas verdades do livro do céu para esclarecer isso, para a gente entender o que é essa vida com a vontade dele, somente vivendo com a vontade dele e não fazer nunca, nunca, nunca a nossa vontade. Então é por isso que a gente estuda tanto o livro do céu, para entender a vontade de Deus e não querer nunca, nunca fazer a nossa vontade. É um processo, né, de conhecimento que vai acontecer, que a gente vai vivendo para confiar plenamente e não querer entender o mal que é fazer a nossa vontade e o bem que é fazer a vontade de Deus. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.